Boa noite, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui novamente para continuar o nosso papo do último mês, que é sobre tipos de obsessão. Quem não lembra do último papo, volta aqui no último vídeo, aqui embaixo vocês vão poder assisti-lo novamente, onde nós estamos tratando de quais os tipos de obsessão que podem impactar diretamente na nossa evolução espiritual e na nossa vida material, tá bom? Então agradeço mais uma vez o convite para estar ministrando esse papo com vocês. E eu convido vocês agora para fechar os olhos, para a gente iniciar com uma oração, para harmonizar o ambiente tanto aqui quanto aí, que a gente possa ter fluidez e que a nossa mente possa abrir durante essa conversa, tá bom? Então vamos pedindo que o nosso mentor espiritual chegue perto de nós, nosso anjo da guarda. Vamos tentando deixar nossas preocupações para o lado de fora. Não vamos permitir acesso daqueles espíritos que não querem o nosso bem. Vamos ser firmes no nosso propósito. E nesses próximos 20 minutinhos, possamos esclarecer, possamos entender, que a nossa mente esteja aberta para o estudo e que esse estudo nos sirva de apoio espiritual para o nosso dia a dia. Vamos agradecer a presença do Mestre Jesus, a presença de Nossa Senhora, aquela que nunca nos abandona, aquela que nos oferece colo quando nós precisamos. Vamos agradecer a ela e com a oração de Nossa Senhora, a gente inicia essa palestra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Willy. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus, mas estou sempre colaborando com o Jesus Gonçalves também. E eu espero que tenhamos esses próximos 20 minutinhos de aprendizado, de troca mútua, que eu possa sentir a energia de vocês, que vocês possam sentir a minha, e que esse estudo possa servir de base para o resto da semana, minha e de vocês, tá bom? Então, pessoal, no nosso último bate-papo, nós conversamos sobre os tipos de obsessão. Vamos voltar só um pouquinho. O que seria uma obsessão? O que seria um grau obsessivo? Uma obsessão, a gente pode dizer que é toda e qualquer influência negativa que um espírito exerce sobre o outro, tá? Então, repetindo, é toda e qualquer influência negativa que um espírito exerce sobre o outro. Tá bom, Willy, então só existe a obsessão do espírito que já desencarnou para nós. Não, porque nós não somos espíritos. A nossa diferença para eles é que nós estamos encarnados, eles estão desencarnados. Então, no último vídeo, nós vimos a obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, os dois espíritos que já fizeram a passagem geram uma obsessão entre si. Nós vimos a obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, nós que estamos aqui no plano terrestre, o marido que obsedia a esposa, o irmão que obsedia a irmã, a esposa que obsedia o marido. Existem todas essas questões que nós já conversamos, tá? E agora nós vamos ver 3 tipos de obsessão que faltou. A obsessão de encarnado para desencarnado,
a obsessão do desencarnado para o encarnado e a auto-obsessão, que, ao meu ver, é uma das piores obsessões que existem. Vocês vão entender o porquê. Então, pessoal, vamos iniciar daquela mais simples, né? Que é aquela que a gente já conhece, é aquela que a gente tem tanto medo, é aquela que a gente procura as casas espíritas quando a gente desconfia de uma obsessão dessa, que é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Quem já não ouviu aquela frase, eu tô com um espírito ruim, eu tô com encosto, eu tô obsidiado, preciso fazer uma desobsessão. Então, pessoal, essa é a obsessão mais comentada de todas no meio espírita, que é a do desencarnado para o encarnado. Então, é aquele que já fez a passagem, é aquele que já morreu, que ele exerce essa obsessão na vida de quem ainda está encarnado, tá? Para entender essa obsessão, a gente precisa voltar em um outro estudo que nós fizemos lá atrás, há uns 3 meses atrás, onde a gente aprende sobre frequência vibracional. O que seria frequência vibracional? Como está a nossa energia? Lembra que nós já conversamos e que nós já chegamos a um acordo de que o positivo ele vibra no positivo, o negativo ele vai vibrar no negativo. Ou seja, vamos exemplificar. Se você está feliz, se você está alegre, se você está com fé, se você está confiante, a chance de você atingir um resultado, a chance de você trazer mais coisas boas para a sua vida é muito maior. Por quê? Porque o universo atrai aquilo que você vibra, tá? É a mesma coisa das pessoas que estão em volta. Se nós chegamos em algum local, demos bom dia, falamos com animação, as pessoas tendem a responder com animação. Se a gente chega carrancudo, de cara fechada, as pessoas vão olhar torto pra gente, tá? E se a gente vibra no negativo, a gente vai atrair a negatividade. Ou seja, quando a gente está com raiva, praguejando, com ódio, a gente está nervoso por alguma coisa, o que acontece? A gente quebra copo, a gente quebra prato. A gente atrai aquilo que é ruim, tá? Se você joga na loteria com o pensamento, eu vou jogar por jogar, não vou ganhar mesmo. Não joga, porque você não vai ganhar mesmo. Não vai. Por quê? Porque você já está atraindo aquilo que você está pensando. Então, tudo que você for fazer na vida, faça com a esperança de dar certo. Faça com fé. Você vai numa casa espiritual, você vai fazer um tratamento espiritual, você vai ir numa igreja para se curar de uma doença, vai pedir para arranjar um emprego. Peça com fé, acreditando que aquelas entidades que ali trabalham vão te ajudar no tempo de Deus, mas vão te ajudar. Se você vai desacreditado, não vá. Então, pessoal, o positivo ele vibra no positivo e o negativo ele vibra no negativo. Por que eu estou falando isso, sendo que o assunto não é esse? Porque a obsessão ela se dá exatamente por conta disso. Se você é uma pessoa, vou pegar o nervosismo como mote da situação, tá? Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa nervosa, que tudo se estressa, tudo fica com raiva, para você nada tá bom, é aquela pessoa que só reclama, quais são as companhias espirituais que você vai atrair? Os espíritos iguais. Né? Você vai atrair aquela pessoa que já fez a passagem, mas que quando viva era igualzinho a você. E quando fez a passagem continua sendo a mesma pessoa, porque nós continuamos sendo nós quando a gente faz a passagem. Tá? Se você vibra na alegria, se você vibra na fé, se você vibra na esperança, na perseverança, você vai dar abertura para que os guias de luz possam te ajudar a alcançar o seu objetivo. Isso é o básico, tá, pessoal? É o básico da doutrina espírita e de qualquer outra doutrina espiritista ou espiritualista que houver.
tá? Se a gente aprender isso, esse básico, a gente faz muita coisa dar certo, tá? Então, pessoal, o cara estressado, o cara reclamão, ele vai atrair os espíritos baixos para ele, tá? O cara que ele, a pessoa que está em depressão, por exemplo, que tá naquela tristeza profunda, que não consegue se reerguer, não consegue se levantar, ele vai atrair aqueles espíritos baixos de desencarnados que se alimentam daquela tristeza, se alimentam daquele nervosismo, se for o caso do reclamão e do estressado. Então aí se estabelece a conexão da obsessão, tá? Porque a depressão, quando ela está estabelecida, ela é cada vez mais difícil sair dela. Porque você faz uma conexão com o espiritual de baixa vibração e os espíritos ficam ali se alimentando daquela sua tristeza, daquela sua vibração baixa, e isso vai drenando a sua energia, vai te deixando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Aí é onde você vai ter que procurar uma ajuda médica, uma ajuda espiritual, fazer um tratamento conjunto para fazer um processo de desobsessão e de melhora da mente. Tá? Então essa é a obsessão de desencarnado para encarnado. Também existem as vibrações que são regadas de maldade, né? Existem as obsessões que acompanham, não é dessa vida. Vou pegar um caso simples. Digamos que na vida passada você tenha assassinado uma pessoa com um tiro no coração. E a pessoa fez a passagem, morreu e ficou com muita raiva de você, com muito ódio, querendo se vingar a qualquer custo. O que essa pessoa vai fazer? Vai começar a te acompanhar vida após vida, enquanto ela não conseguir se vingar. Aí gera uma obsessão, que pode virar uma obsessão um pouco mais perigosa. Por quê? Porque essa pessoa precisa de esclarecimento para saber que você já está em outra vida. Você não é mais aquela pessoa que a matou na outra vida. Ela vai precisar de um esclarecimento, de um tratamento desobsessivo. Vocês dois vão precisar quebrar esse laço que prendem vocês nessa obsessão. Tá? De qualquer forma, também é uma obsessão de desencarnado para encarnado. Tá? Então vocês verifiquem que são vários tipos de obsessão. Tá? Mas a principal de todas é frequência vibratória. Tá? Por isso que você vai num centro, a entidade, o médium fala para você o seguinte: tenha fé, acredite que você vai sair dessa. Porque se você vibrar lá em cima, os guias de luz conseguem te resgatar para ajudar. Se você vibra aqui embaixo, eles não têm acesso. Quem vai ter acesso é a galera lá de baixo. Tá bom? Então, pessoal, fechou esse tipo de obsessão. O outro tipo de obsessão muito comum mesmo, é a obsessão de encarnado para desencarnado. Poxa, Willy, mas eu não tenho acesso à pessoa que está desencarnada. Como que eu consigo obsediá-la? Consegue. Vamos pegar um exemplo básico, bem simples. A gente perdeu uma pessoa querida. Nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nosso filho. A pessoa fez a passagem antes de nós. E a gente vai chorar a morte dessa pessoa. Quanto tempo a gente vai chorar a morte dessa pessoa? Para sempre? A gente vai chorar a morte dessa pessoa por 1 ano, por 2, por 10? Então, pessoal, quando uma pessoa do nosso convívio faz a passagem espiritual, é normal nós ficarmos tristes, é normal nós ficarmos destruídos, é normal nós perdermos o rumo, nós perdermos o chão. É normal. Mas tudo nessa vida vai de encontro o quanto tempo nós vamos nos permitir ficar naquele estado. Por quê? Porque aquele estado, além de fazer mal para nós, faz mal para a pessoa que partiu. Por quê, pessoal?
Porque a pessoa que partiu é a mesma pessoa que estava ali com a gente. Ela partiu com o mesmo amor que ela sentia por nós. E ela deixou em nós o mesmo amor que nós sentíamos por ela. Por isso o nosso sofrimento. Então, se a pessoa que fez a passagem, ela começa a sentir o nosso sofrimento, ela vai sentir o nosso choro, ela vai sentir nossa reclamação, Deus não é justo, porque Deus fez isso, ela não vai conseguir seguir do outro lado. Então nós estamos, de alguma forma, prendendo a pessoa aqui. E com isso ela está sendo muito infeliz lá. Nós, pessoal, precisamos viver o nosso luto. Mas o quanto tempo nós vamos ficar naquele luto vai ser determinante para virar ou não um processo obsessivo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que perderam pessoas que choram de se acabar a morte dessa pessoa há mais de 10 anos. A gente sempre precisa pensar nos ensinamentos da doutrina espírita que a vida não acaba com a morte. A pessoa fez a passagem, quando chegar a nossa vez de fazermos a passagem, se Deus permitir, nós vamos reencontrar essas pessoas que nos foram caras aqui. Tá? Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Só que nós precisamos sempre nos atentar a isso, tá bom? Quando nós chorarmos a morte de um parente, de uma pessoa amada, não vamos chorar para sempre, porque a pessoa precisa se desprender do plano terrestre, ela precisa seguir o plano espiritual. E se ela ficar sentindo o nosso choro, o nosso sofrimento aqui, nós vamos estar obsediando essa pessoa lá, mesmo sem ter essa noção, porque é a pessoa que está recebendo toda a carga negativa. Então, a gente está chorando e fazendo mal para o nosso ente querido ao mesmo tempo. Então, pessoal, sempre que nós lembrarmos de alguém que nós amamos, que a gente ama e que já partiu, que já fez a passagem, vamos tentar lembrar com alegria. Vamos fazer orações para que essa pessoa esteja feliz. Sabe aquela frase? Ela vai estar melhor que a gente. Vamos colocar essa frase na cabeça. Com certeza ela vai estar melhor que a gente, porque aqui é um mundo de provas e expiações, né? Ela voltou para a verdadeira vida. Então vamos fazer a nossa oração lembrando dessa pessoa de modo grato e feliz por Deus permitir que um dia nós nos reencontremos. Não vamos chorar a partida dessa pessoa depois de que passar o nosso luto. Não tem, pessoal, pensem bem. Eu sei que não tem como, quando a pessoa partiu, a gente não chorar. A gente precisa chorar. A gente precisa chorar e vai chorar muito, muito, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Mas não vamos deixar isso dominar a nossa vida ao ponto de nós atrapalharmos a pessoa que a gente ama no outro plano. Entende? Então vocês entenderam a obsessão do desencarnado para o encarnado, e agora a gente entendeu do encarnado para o desencarnado. Você está vendo como são duas obsessões totalmente diferentes? Diferentes, mas que se dá de espírito para espírito, não é? E a última obsessão, e na minha opinião bem humilde, a autoobsessão. Mas Will, o que seria a autoobsessão? É a obsessão de mim para mim, de eu para eu, de você para você. Como que se dá isso? Quando você que está me assistindo aqui não acredita na sua capacidade. Quando você está triste e preocupado com alguma coisa e escolhe se entregar para aquela coisa. Quando você olha no espelho e fala, nossa, como eu sou feio. Não, você tem que olhar no espelho e falar, como eu sou lindo, como eu sou linda. Você não pode, para você que tem aquele problema que até então não tem solução,
Se você vira para você e fala assim, meu Deus, como é difícil, eu nunca vou sair dessa, tenha certeza que você nunca vai sair daquilo. Você tem que pedir a Deus força para sair daquilo e confiar na sua capacidade de sair daquilo. Você não pode ser negativo, você não pode vibrar na negatividade. Quanto mais negativo você vibra, pior as coisas ficam. Por isso que eu falo que é a pior obsessão, porque a nossa mente, pessoal, é algo assim, ó, fora do normal. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente fixa e é difícil tirar. E se essa coisa que a gente colocar for algo negativo, for um sentimento de incapacidade, para nós cairmos numa depressão, para nós cairmos numa subjugação, é muito fácil, é muito fácil. Eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu já caí em cima de uma cama e fiquei quase um ano sem conseguir levantar para pegar um copo de água. Aí eu fui no centro espírita procurando uma desobsessão, por quê? Porque quando a gente está em depressão, sempre a gente acha que tem espíritos negativos ali, né? A entidade falou o seguinte para mim, meu filho, o obsessor é você mesmo. Você precisa aos poucos mudar os seus pensamentos. A gente vai ajudar daqui, só que você precisa dar abertura para que a gente chegue na sua vida e possa te ajudar. Esse é o tipo de obsessão mais traiçoeiro de todos, porque a nossa mente é muito traiçoeira. Hoje a gente está feliz e alegre, amanhã a gente já está destruído por causa de um problema que a gente lembrou do problema. E a gente fica, ai, será que vai dar certo? Aí se não der certo, e se pipipi, e se pipipi. A gente fica pensando no futuro. Se. A gente não vive o presente. Não é verdade? Então, pessoal, muito cuidado com esse tipo de obsessão. Então, pessoal, nós tratamos de 3 tipos. De obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e a auto-obsessão. Vocês conseguiram gravar? Então, todos os tipos estão pautados na sua vibração. Se você vibra aqui embaixo, você vai atrair negatividade. Se você vibra aqui em cima, você vai atrair positividade. Se você tem um problema muito grave e você vibra aqui em cima, você vai dar abertura para o seu anjo da guarda, para os guias espirituais te ajudarem. Se você vibra aqui embaixo, você vai fechar essa porta. E você vai se afundar cada vez mais no seu problema. Então, pessoal, sempre que nós procurarmos uma igreja, procurarmos um centro espírita, procurarmos um terreiro, procurarmos qualquer lugar que nos faz para nós sair, que nos ajude a sair daquele buraco, a gente precisa procurar com fé. A gente precisa procurar vibrando positividade. Eu vou lá com fé que eles vão conseguir me ajudar, porque senão não vai. Certo? Deu para entender? Então, pessoal, para quem não conseguiu assistir agora, vai ficar gravado aqui embaixo. Esse vídeo de hoje, ele complementa o vídeo do mês passado, é um seguidinho do outro, onde vão estar todos os tipos de obsessão, tá? Que serve de parâmetro aí também para a nossa vida. Se a gente tiver isso em mente, é o básico, tá, do espiritismo. Vibrações positivas e negativas, aonde que você escolhe vibrar, tá bom? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês nesse momento fechar os olhos novamente e agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai Criador por estar conosco todos os dias da nossa vida. Agradecer ao nosso anjo da guarda, o nosso mentor, por ter estado conosco nesse pequeno momento que nós passamos juntos. Agradecer ao Mestre Jesus por ser nosso modelo e guia. E com a oração do Pai Nosso, a gente encerra mais esse estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo e até a próxima.